Então, glória a Deus, meus irmãos, né? Então, você que está visualizando, você que está aí, ou seja, né, precisa de uma ajuda, só quem pode te ajudar é o Senhor em sua vida, tá? Então, entrega teus caminhos ao Senhor. Assim como Ele fez na minha vida e assim como Ele fez na vida de outras pessoas, você precisa acreditar, ó, nesta palavra, você precisa crer nesta palavra. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, né, e oprimidos. O Senhor diz na palavra que vos aliviarei. Tomai sobre vós, né, o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então você precisa acreditar, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Então tive essa experiência que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida, né, de sentir este amor incondicional, aleluia, esta alegria, esta paz, né, esta paz interior. Não é essa paz que o mundo nos concede aí, uma paz, ou seja, passageira, mas Jesus nos concede uma paz, aleluia, eterna. Jesus nos concede uma paz verdadeira, é uma paz que vem da alegria do Senhor sobre a nossa vida. Então, isso que você precisa acreditar, meu querido. E minha querida, que está atravessando um momento difícil aí em sua vida, corre para os pés do Senhor. Né? Você vê os acontecimentos, quantas coisas horríveis têm acontecido na face da terra. E você precisa se apegar para o Senhor. Precisa se apegar com as coisas de Deus. Quantas pessoas aí na prostituição, quantas pessoas aí nas drogas, quantas pessoas aí, né, largada, né? Tantas pessoas, ou seja, até mesmo pessoas que um dia serviam ao Senhor, pessoas que estavam na casa de Deus, fazendo a obra, tinham zelo, tinham amor, pregavam, levitas, que hoje não se encontram mais no caminho do Senhor, que se apostataram, trocaram o que é santo pelo imundo e hoje não se encontra mais no caminho do Senhor. Então você precisa experimentar, ou seja, você ainda que não aceitou a Jesus, o dom gratuito de Deus. A palavra do Senhor, ela diz, está escrito lá em Romanos capítulo 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você será salvo, tá? Acredite, creia no Evangelho. Sabe o que é que diz a palavra do Senhor? Aqueles que não crê, essas pessoas já estão condenadas. Você sabia? Mas aquele que crê, aquele que acredita, aquele que confessa a Jesus Cristo como único suficiente Salvador, a Bíblia diz que essa pessoa será salva. Então creia nas Escrituras, na palavra do Senhor. E eu, ou seja, fui marcado com esta palavra no livro do profeta Ezequiel. Por onde eu passo, eu conto meu testemunho, o que o Senhor fez na minha vida. Uma pessoa que outrora, ou seja, não conhecia o Senhor, né? Mas ouvia falar do Senhor, ouvia falar dos crentes, da igreja, aleluia, deste século, dos servos do Senhor. Mas eu não tinha, ou seja, fé, eu não tinha, ou seja, eu não cria, né? Mas tinha até um pouquinho de temor, né? Das coisas de Deus, mas graças a Deus que esse evangelho me alcançou. Foi em preço de sangue, foi em preço de sacrifício na cruz do Calvário, né? Há 2000 anos atrás. Eu não estava lá, você não estava lá, mas a Bíblia, ela nos fala, ela relata acerca o que aconteceu. A Bíblia ela é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia, o que aconteceu em 2000 anos atrás, né? Que o Senhor Jesus fazia milagres, prodígios, aleluia, curava, né, os cegos e fazia muitas maravilhas. A Bíblia diz que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo habitou entre nós. Aleluia, glória a Deus. Ele foi visto, aleluia, ali, há 2000 anos atrás, as pessoas, né, não acreditavam, as pessoas não criam o que ele falava, mas ele tinha muitos seguidores que acreditavam e seguia ao Senhor. Como nos dias atuais, no dia de hoje, quantas pessoas que são incrédulas, e no meio dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, tinha um que era incrédulo, e tinha um que foi traidor, né? Infelizmente, tem pessoas que são assim, que não acredita, que não crê pela sua incredulidade, né? Outrora eu fazia,
à vontade deste mundo aí fora. Mas a palavra do Senhor nos diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que você creia no Evangelho. Amém? Que você entregue os teus caminhos ao Senhor. Tá bom, meu querido? Você que está aí afastado, você que está aí, ou seja, ferido, desanimado, mas a palavra do Senhor diz que temos que ter bom ânimo, aleluia. Você tem que ter bom ânimo, meu querido. Se levantar aí, né? A Bíblia diz que o filho pródigo, ele foi para uma terra longínqua e lá desperdiçou a sua herança, né? E quantas pessoas que têm saído do caminho do Senhor, que se afastou do caminho do Senhor, que estava tão perto do Senhor e se afastou, né? Fez como o filho pródigo, que saiu da casa do pai com toda a sua regalia, infelizmente retrocedeu, mas o Senhor deixou uma grande lição nessa passagem bíblica do filho pródigo, aleluia, ele desperdiçou seus bens, aleluia, mas ele se lembrou como ele vivia na casa do pai. E quantos levitas, e quantos pregadores, e quanto homem de Deus tem por aí que se afastaram, mas fica a lembrança da forma que ele pregava, da forma que ela adorava, uma adoradora, um pregador, um missionário, uma missionária. Talvez você que está aqui nesta noite, que está visualizando esta gravação, este vídeo, glória a Deus, aleluia, e que te faz lembrar como você fazia a obra do Senhor, que você estava na presença, no caminho do Senhor Jesus. Volta para a casa do Pai. Amém? Retorna para a casa do Pai, meu querido e minha querida. Quantas enfermidades têm assolado as nações? Quantas pessoas, né, que não acreditam no Senhor? Quantas pessoas pela sua incredulidade, né? E o inimigo está aí matando, roubando, destruindo vidas, destruindo casamentos, né? E muitas outras coisas e muitos outros fatores. Então você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa acreditar nesta palavra. E quando eu tive essa experiência no livro do profeta Ezequiel, um profeta de Deus, um homem de Deus, que administrou essa mensagem bíblica e que eu fiquei maravilhado ali com aquela palavra, né? E no outro dia, no domingo, né? Eu me lembro, eu estava ali para ir à casa do Senhor. Então, a partir dali, eu não fui mais a mesma pessoa, eu não fui mais o mesmo Adriano, aquela velha criatura. Porque quem está no caminho do Senhor tem que ser uma nova criatura, tem que viver em novidade de vida. Então, continue, você que está nos caminhos do Senhor, renunciando o pecado, renunciando o mundo, vale a pena nós servirmos ao Senhor, né? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas vale a pena nós estarmos no caminho do Senhor, fazendo a vontade dele. Deixa Jesus te transformar, deixa Jesus mudar a sua vida, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é o Senhor Jesus, viu? Você precisa correr para os pés do Senhor. Corre para os pés do Senhor, meu amado. Corre para os pés do Senhor, minha amada. Jesus é bom. Aleluia. Na casa de meu pai, a Bíblia diz que não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Aleluia para o teu servo, para a tua serva, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Então temos que, aleluia, ardentemente buscar pelo Senhor em nossas vidas. Sabemos que toda honra, sabemos que toda glória, sabemos que toda exaltação é para que o nome dele viesse a ser glorificado. Se foi dessa forma a qual eu só tenho que glorificar o nome do Senhor, né? De fazer desse jeito aqui, né? Não tive, ou seja, queria muito fazer ao vivo, mas como já pedi desculpa aos irmãos, mas glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, meu querido e minha querida, aonde você mora, como já foi citado, tem uma igreja aí evangélica. Faça uma visita, né? Não se turbe o vosso coração, não endureça o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, como disse o Senhor Jesus. Crede no Senhor e crede no Eterno, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, que a palavra do Senhor nos diz. Ele diz assim, aleluia, que quem vê ele vê o Pai, né? Então você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, tá, jovem? Vá para a casa do Senhor, fazer uma visita, entregar os teus caminhos ao Senhor. Você que está aí por aí, entrega teus caminhos ao Senhor. Quantas pessoas, né?
Hoje nós vimos a palavra do Senhor sendo apregoada pelos seus missionários, pelos seus evangelistas, pelos obreiros, né? As pessoas apregoando, levando folhetos, e as pessoas não acreditam, né? As pessoas não crêem neste evangelho, né? É o fim dos tempos, Jesus está voltando. Eu nunca vi, desde quando eu nasci, o que está acontecendo sobre a face da terra, tanta violência, tanto derramamento de sangue, a iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado, né? Ou seja, a tecnologia, quantas coisas absurdas nós temos ouvido e visto por aí, e você precisa questionar sobre a tua salvação, você precisa acreditar neste evangelho. Isso aqui é coisa séria, isso aqui é uma responsabilidade. Eu gravei este vídeo, aleluia, para não deixar os irmãos sem, ou seja, sem a minha justificativa, porque eu sei tamanha responsabilidade é esta palavra, tamanha responsabilidade de um ministro, de uma ministra, de um pregador, de um obreiro, de um missionário das coisas de Deus. Coisa de Deus é coisa séria, senão o Senhor ia requerer das minhas mãos, da minha vida. Mas ainda bem, graças a Deus, que eu estou aqui, né, aleluia, me justificando diante das câmaras, diante dos irmãos. E você, meu querido, corre pelos pés do Senhor, meu amado. Está esperando o quê? Quantos jovens que não têm dado ouvido à palavra de Deus? Quantas pessoas que se apostataram e saíram dos caminhos do Senhor? Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa crer neste evangelho. Aleluia. Jesus está voltando. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, meu querido e minha querida. Aleluia, Jesus te ama. Jesus quer, aleluia, quer resgatar, aleluia, você deste lamaçal, aleluia, desta vida sem brilho, sem sabor, sem alegria, uma alegria falsa, aleluia. Muitas pessoas têm tudo, mas não é feliz. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus, aleluia. Não é riquezas, não vai ser o ouro, não vai ser a prata. A palavra do Senhor diz que Ele é dono do ouro e dono da prata. Aleluia. Glória a Deus, nosso Deus é um Deus riquíssimo. Ele concedeu inteligência, sabedoria à humanidade. E você precisa crer neste evangelho. E você precisa acreditar neste evangelho. Aleluia, Jesus é bom a todo momento, meu querido e minha querida. Aleluia, entrega teus caminhos ao Senhor, meu amado. Corre para os pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantas igrejas, quantas denominações. Corre para os pés do Senhor. Todos os dias você vê falar de Jesus. Mas as pessoas preferem uma porta larga, uma porta de perdição, uma porta de morte espiritual, de morte física. Mas a igreja militante, a igreja do Senhor escolhe uma porta larga, a uma porta que vai nos conduzir à salvação. Fica na brecha. Jesus está voltando, fica na posição de um soldado, de uma soldada, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Renuncie o pecado, se santifique, ore, jejue, consagre, faça a vontade do Senhor na tua vida. Vou dar mais uma parada, estarei continuando para poder, ou seja, finalizar. Amém, queridos? E aí eu vou me organizar melhor para que eu possa então, ou seja, estar fazendo as lives em nome de Jesus em outros canais até que esse canal ele possa ser liberado. Amém?